Vereadores, neste momento eu quero me dirigir de forma muito especial à população que está nos acompanhando pela televisão, pela TV Câmara. Este vereador, quando alertou da necessidade de pedido de vistas para podermos corrigir alguns equívocos do Plano Municipal de Educação, é porque já identificou e estava identificando outros aspectos, inclusive que a própria comunidade alertou da situação. Senhoras e senhores vereadores, eu falava antes o que dizem os especialistas, que de cada 10 especialistas, 10 dizem que a solução passa pela educação. E eu vou complementar esta fala, na opinião deste vereador. Eu acredito que, além disso, a solução passa por o que para mim é de mais sagrado, passa pela família. Passa pela família. E quando eu vejo qualquer lei, qualquer movimento que seja contrário à instituição família, vai encontrar neste vereador um aguerrido que se vai erguer e vai lutar com todas as suas forças em defesa da família. O que eu quero me referir exatamente? Eu quero me referir que no Plano Nacional de Educação, no debate desta matéria, dentre os vários aspectos, e eu quero aqui até tirar uma fala de um respeitado pesquisador, PhD, que disse o seguinte, abre aspas, no país do analfabetismo funcional, o novo plano negligencia o mérito. Põe a escola contra a família e, em vez de estimular a leitura, policia as palavras, transformando a língua num instrumento de opressão ideológica. Fecha aspas. Senhoras e senhores vereadores, creio que alguns dos senhores tenham ouvido falar, dentre essas questões, a questão da ideologia de gênero. Alguém em casa poderá perguntar, mas o que é a tal da ideologia de gênero? Eu vou resumir. A ideologia de gênero, eu sou contrário. Por que eu sou contrário à ideologia de gênero? Sabe por quê? Porque ele quer abolir a família como instituição social. Ele quer extinguir a família como instituição social. E como disse antes, se eu acredito que as soluções do nossa cidade, do nosso país, passam pela família, eu terei que ser contra qualquer movimento que seja contra a família. Eu sou a favor da família, dos valores da família. E as senhoras e os senhores estão, talvez por negligência de não terem lido cada palavra do Plano Municipal de Educação, estarão aprovando a ideologia de gênero. E eu quero que principalmente os vereadores que se dizem cristãos nesse plenário, que se expliquem para os seus eleitores e que não fujam da responsabilidade. Eu sou a favor da família. E por ser a favor da família, sou contra a identidade de gênero. A ideologia, melhor dizendo. A ideologia do gênero. Esse sistema que quer a ideologia de gênero, senhoras e senhores vereadores, ele será transformado em uma máquina armada para a demolição e a destruição da família natural. Sou contra. E mais, eu vou ser explícito na matéria do Plano Municipal. Está lá na meta 3, folha 60. Eu só vou dar um exemplo, porque também vocês vão trabalhar um pouco, para ver o resto. Vou dar só um exemplo. Meta 3, 3.6 e 3.7. Na folha 60, está trabalhando a ideologia de gênero. E eu, por defender a educação como solução, eu, por defender a família como também solução,
eu voto, então, no momento propício, fica esse meu alerta de que agora não há tempo hábil para fazer as correções que requeriam nesse projeto e que os senhores não proporcionaram esta possibilidade parlamentar. Lamentável. Mas eu continuarei aguerrido em defender a instituição família sem preconceito, mas com convicção de que, assim como passa pela educação, a solução passa pela manutenção da instituição da família. Era isso, senhor presidente. Peço a palavra, senhor Primeira presidente. discussão. Palavra o vereador. De ordem, senhor presidente. Pois não. Face o elevado da hora e de acordo com o nosso regimento interno, artigo 104, da Vossa Excelência coloca em apreciação a prorrogação da sessão. Em apreciação, a prorrogação da sessão até o final da hora do dia, em razão do artigo 104 do nosso regimento interno. Em votação. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Votando favorável, viajou. Vereador Arlindo Bandeira. Vereador Gésio Barbosa, favorável. Voto favorável também, senhor presidente. Vereador Zoraide, favorável. A prorrogação da sessão até o final da hora do dia foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, votando favoráveis: Adelino Teles, Arlindo Bandeira, Daiane Melo, Daniel Guerra, Denise Pessoa, Ed Carlos, Flávio Dias, Guila Sebem, Gustavo Tuigo, Henrique Silva, Jaiso Barbosa, Kiko, Nerio Carteiro, Pedro Inserte, Rafael Bueno, Raimundo Bampi, Renato Nunes, Rodrigo Beltrão, Virgílio Costa, Washington e Zoraide Silva. Ausente dessa votação, em razão de problemas de saúde, o vereador Edson da Rosa. Vereador Renato, para a discussão, a primeira discussão do PL 56/2015. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras. Vamos falar, né? Pelo menos isso. Vamos falar. Não temos pressa. Está cedo ainda para ir para casa. Bom, por que a gente fez pedido de vista? Eu votei favorável. Fiz todo um discurso aqui. Não é que a gente é contra a educação. Não, bem pelo contrário. Porque é um tema pertinente, importante, muito abrangente, muito amplo, que vai até 2024, tá? E a gente queria ter tido a condição de poder analisar melhor, votar conscientemente, sem votar com os olhos fechados. Uma coisa que eu vejo aqui, infelizmente, nesse plenário. O vereador aqui que vota em projeto não sabe o que está votando. Não sabe o que está votando. O que é mesmo que está votando? Ah, tá, aquele lá, então tá, eu vou votar favorável. Duvido que leu. Duvido que leu o projeto. Entendeu? Tem uns aqui que olham para os outros, ah, como é que é? Ah, tá, nem sabe o que está votando. Então, eu procuro fazer, essa palavra, senhor presidente, ter o meu voto conscientemente. Já tinha visto aqui, nesse projeto de lei, né, 56/2015, né? Aprova o plano municipal de educação, né? E dá outras providências. Aqui no seu artigo 2º, seu inciso 5º, tá? Eu tenho, não é questão de nós estarmos aqui falando de religião, vereador Daniel Guerra, mas uma coisa que nos preocupa, né? Porque envolve as crianças, a questão da família, como o senhor disse. Aqui, ó, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos. Beleza. A diversidade. Permite uma parte, essa vereador. Essa palavra aqui
com todo respeito, eu não tenho nenhum preconceito. Se Deus respeita as pessoas, dando a elas o livre-arbítrio, permitindo que elas façam o que elas quiserem fazer, não sou eu que vou desrespeitar. Cada um faz o que quer. Eu já falei aqui isso aqui. Cada um faz o que quer. Isso se chama, isso tem nome, livre-arbítrio. Que foi dado pelo próprio Criador, próprio Deus, é bíblico, enfim, eu respeito. Agora, questões de família, tá? Para mim, eu tenho uma ideia de família, uma noção de família, tá? Então, essa palavra aqui, para mim, é muito ampla também. Não vou negar para os senhores que eu tenho muitas preocupações com respeito a isso. Nada contra, mas recentemente, agora, inclusive, tivemos algumas manifestações aí em frente de igrejas, tá? Pessoal desrespeitando. Isso que os lugares de culto são invioláveis, né? É crime você zombar, escarnecer ou ridicularizar, tá? Por exemplo, uma imagem que seja, um símbolo religioso, tá? Aí tivemos várias manifestações aí, pelo Brasil afora, pessoal indo para frente das igrejas, tá? Com uma cruz, as pessoas ali, mulheres inclusive, né? Seminuas ali na cruz, ridicularizando a cruz, tá? Cometendo crime, que para mim isso aí é crime. Aí não deu nada. Agora, se a gente fala alguma coisa, a gente é preso, a gente é, como é que eles falam? Homofóbico, tá? É isso, é aquilo, não pode falar. Deus o livre, isso aí dá cadeia, isso aí dá um monte de coisa. Agora, ir para frente das igrejas, zombar, escarnecer, ficar seminu lá na frente da igreja, usar símbolos religiosos, tá, do cristianismo, isso aí pode. Então eu sou totalmente contra esse tipo de ação. Eu tenho sua parte, vereador. O senhor vai pedir declaração de líder. Então, só para encerrar aqui, senhor presidente, essa palavrinha que está aqui, ó, bem escondidinha no meio das outras ali, dos direitos humanos, que é uma coisa importantíssima, diga-se de passagem, né? Direitos humanos, meu Deus do céu. Tá? Agora, a diversidade, tá? A promoção da diversidade, isso aí para mim, sinceramente, tá? Não fica meio duvidoso, é uma coisa muito ampla, então era uma coisa que eu queria me amparar mais, tá mais, sabe, seguro da minha votação. Por isso que eu votei favorável, já concluo, senhor presidente, ao pedido de vista que nos foi negado, e nessa forma só me resta votar contra o projeto dessa forma. Eu não vou votar no que eu não conheço. Vereador Rafael, com a palavra. Senhor presidente, primeiro, tudo que eu voto, eu procuro ler e me informar, tanto que eu li todo esse calhamaço de folha aqui, vereador Renato. Outra coisa é que o senhor, vereador Renato, protocolou um projeto de lei, foi aprovado por a Câmara de Vereadores, por todos os vereadores, o senhor cobra a data contra o bullying que é praticado. E esse artigo que está sendo tratado aqui trata justamente sobre isso, contempla o seu projeto de lei. Ele fala justamente do seu projeto de lei. Acho que o senhor está sendo contraditório na sua fala. Porque fala. Seguinte, o vereador Daniel fala o seguinte: compromisso por ser cristão. Já começa isso, vereador Renato. O país, vereador Daniel, o país, Brasil, é laico. Ou seja, não tem por ser cristão, bandista, muçulmano, judeu, espírita, budista, maçom, o que você acha? Não. Eu tenho compromisso com educação. É esse meu compromisso, não é compromisso com religião. Meu compromisso é com educação. E é isso que nós estamos votando. Porque se a gente interferir em religião no meio, nós estamos voltando à era medieval. E é isso que a bancada, né, no Brasil, lá no Congresso Nacional, quer. É voltar à era medieval. E aqui no seu artigo 3.6 diz o seguinte: implementar políticas de prevenção à evasão originada por preconceito. Tem dados que a evasão escolar é enorme, por causa que mulheres são vítimas de preconceito, negros, índios, público LGBT. Então, assim, ó,
vereador Daniel e vereador Renato, a família hoje vive numa diversidade, não é só mais homem e mulher. Hoje existem outros modelos de casais. E nós vivemos no século XXI, na pós-modernidade, onde nós temos que respeitar e valorizar a diversidade. Porque tem muitos pais, inclusive, talvez, muitas famílias estão assistindo o canal 16, tá? Que sabe de casa, já ouviram, tá? Ou muitos também que acabaram violentando ou fazendo alguma violência sexual contra alguma pessoa da sua família. Quantos? E é homem e mulher. E eu conheço muitas pessoas, inclusive um casal de surdas, que adotaram uma criança. E essa criança não tem resquício que vai ser lésbica no futuro. Então, o que vocês estão falando, nobres pares, é preconceito. E preconceito no século XXI é inadmissível. Por favor, estudem um pouquinho mais, respeito a opinião de vocês. Mas, assim, ó, o que está dizendo aqui é o seguinte: implementar políticas de prevenção à evasão originada por preconceito, discriminação racial, sexual, de gênero ou contra pessoas com deficiência, que o senhor tanto defende, vereador Renato Nunes, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão com auxílio de profissionais especializados. E é na escola que nós temos que debater, porque hoje a família está jogando para a escola. E se a escola não debater isso, nós vamos ter cidadãos, né, que vão discriminar essas pessoas que são negras, público LGBT, ou de religiões que não são cristãos, como o vereador Daniel Guerra fala. E tem que estar preparado para enfrentar o mercado de trabalho e a sociedade que hoje é individualista e que discrimina, sim, essas classes aqui deficientes, público LGBT, negros, índios, enfim. Então, peço que vocês, olha, valorizem e respeitem a diversidade étnica, racial e sexual. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Denise. Bom, acho que a gente já falou antes sobre a questão do debate, né, em torno do Plano Municipal de Educação. Segue diretrizes nacionais, mas acho que tem todo o acúmulo, a importância, né, votarei favorável e lamento que não seja por unanimidade, né, porque foi um projeto bastante debatido. Essa questão da identidade de gênero, ideologia de gênero, como queiram colocar, eu acho que é extremamente importante que esteja assim no Plano Municipal de Educação. Quem convive na cidade e conhece as escolas sabe que muitas crianças sofrem, sim, preconceito por não se identificar com o sexo que tem. Ou porque a sua família é diferente e não é menos família do que uma família heterossexual. Uma família, essa dita família convencional, acho que aqui a gente não tem que ficar defendendo uma família, um modelo de família. Hoje em dia já tem tantos modelos de família que já se avançou e as pessoas não são piores ou melhores porque têm pai e mãe, ou porque são criados por avós, ou porque são criados, sim, por duas mães, ou por dois pais. Né? Ninguém é menos ou mais do que ninguém. Ninguém deixa de ser humano, né, porque de repente não tem uma mãe, tem dois pais. Infelizmente, a gente acaba vendo situações em que filhos de pai e de mãe, de um casal heterossexual, né, que foi abandonado e que está sendo criado por um casal homossexual. E hoje, aqui, acho que a gente começar a falar em religião aqui, eu acho engraçado, porque até pouco tempo atrás se debatia de que a religião não deveria, né, perpassar as políticas públicas. Né? Inclusive, né, vereadores aqui defendendo, né, de que o Estado é laico. E agora a gente vem para a tribuna aqui e vai querer dizer que alguém é mais cristão ou menos cristão porque defende ou não defende a família de verdade. Qual é a família de verdade? Quem que é a família de verdade? Até o Papa Francisco, né, hoje rediscute a questão da união, né, das famílias, da união, e a união, inclusive homossexual, está sendo discutida na Igreja Católica. Né? Então, se aqui a gente vai começar a falar em igreja para cá, igreja para lá, vamos começar, acho que a gente tem que começar a ler os últimos documentos, né, do Vaticano, né, porque senão, eu acho que não dá para a gente simplesmente não fazer esse debate nas escolas. Porque a gente vê, sim, eu conheço criança que acabou não indo, não foi mais para a escola, foi impossibilitado de ir para a escola, porque o adolescente, no caso,
porque os pais descobriram que o adolescente é gay. Aí os pais não querem que aquela criança vá para a escola, ou aquele adolescente vá para a escola, e simplesmente deixa assim, né? O adolescente deixa de estudar porque não se debate essa questão de identidade de gênero na escola. E aí a escola não sabe o que fazer. Ou, como eu vi em outra escola aqui da nossa cidade, um cartaz no mural fazendo, né, mostrando a família convencional, um homem e uma mulher, com um sinalzinho de legal. Aí um casalzinho, né, com 2 mulheres, com um sinalzinho de que não era legal. E um outro casalzinho né, de homens com um sinalzinho de que... Isso não é material para se utilizar numa escola. Porque aí, se uma criança tem na sua família, né, os pais que são 2 homens, né, ou duas mulheres que têm ali a função, né, de criar, essa criança vai se sentir como numa escola assim? Que a escola está dizendo que está errado a minha família. A gente tem que aceitar as famílias como estão sendo compostas, e a gente tem que fazer esse debate publicamente. Então, não é a gente negando ou não fazendo o debate na escola que a gente vai melhorar a situação. Melhorar, né? Melhorar como se melhorasse tendo uma família convencional. Já faz muito tempo que as pessoas são homossexuais, não é de hoje. Acho que as pessoas têm que assumir, têm que falar, e têm que ser respeitadas. E a escola tem que respeitar as novas composições de família. Não é a gente não falando sobre o assunto que a gente vai... vamos diminuir, né? Vamos diminuir essa questão de homossexualidade ou a questão de identidade. Então, acho que a identidade de gênero ela tem que ser debatida assim. Né? Tem que ser debatida, e a escola é um espaço mais importante da formação das crianças e dos adolescentes. Então, não pode se privar desse debate. Era essa a contribuição. Declaração de líder, senhor presidente da bancada do PRB. Vereador Guerra, se puder conceder uns minutinhos de aplauso. Declaração de líder solicitada pela bancada do PRB. De imediato, a sua parte, vereador Renato. Bem rapidinho, vereador Daniel Guerra. Bom, em primeiro lugar, eu particularmente, né, eu respondo por mim, o senhor responde pelo senhor. Eu não estou falando de religião aqui. Eu não estou falando de religião aqui. Aliás, eu apresentei um projeto até para retirar o símbolo religioso aqui desse plenário, porque o Estado é laico. Tá? Também tenho 2 leis de minha autoria que foram aprovadas por essa casa. Uma é a lei da intolerância religiosa, outra é a lei do bullying, que o vereador citou, tá? Aprovada por unanimidade aqui nessa casa. Tá? Não estou falando de religião aqui, de igreja, ensinando o padre a rezar missa, como diz o outro. Tá? Eu estou aqui falando que eu sou a favor da família. Se para a senhora, vereadora Denise Pessoa, família, se para a senhora é mulher com mulher, homem com homem, a senhora tem o direito, e eu lhe respeito. Para mim, vereadora, família, para mim, é homem e mulher, é o que está, né, na minha crença. E diz respeito à minha crença, e eu acredito que a senhora respeita assim como eu lhe respeito. Tá? E só para concluir, vereador Daniel Guerra, eu creio que é o seguinte, né? A vereadora falou que viu não sei o que lá, né, um panfleto ensinando. Pois eu vou lhe contar o panfleto que eu vi distribuindo tempos atrás numa escola, de uma bonequinha ensinando uma bonequinha a beijar outra bonequinha, um bonequinho beijando outro bonequinho, inclusive ensinando na questão da orientação sexual, tá? Ensinando criancinha, tá, a usar preservativo, fazer sexo anal, uma série de coisas. Então, a senhora dá uma olhadinha que tem mais material para a senhora ver. Era isso, muito obrigado. Vereador Renato, eu creio que o valor, defender a vida na sua maior plenitude, como disse antes, passa pela educação, valorização da educação, e passa por defender a família. Eu quero dizer, primeira coisa, muito importante, nós precisamos fazer a superação das desigualdades educacionais, sim, com ênfase na promoção da cidadania, sim, e na erradicação de todas as formas de discriminação, sim.
Este vereador pensa que sim, luta por isso. Agora, senhoras e senhores vereadores, volto a chamar a atenção de Vossas Excelências. Eu não concordo com a ideologia de gênero, porque eu vou dizer mais uma então. E aí vocês, a senhora e os senhores que estão em casa, cheguem às suas conclusões. A ideologia do gênero, além do que eu falei antes, ela faz o seguinte: ela diz que o ser humano não nasce homem ou mulher, pois ter o corpo masculino ou feminino é algo que deve ser desprezado. Não concordo. Eu não concordo com isso. E querer transformar a ideologia de gênero, essa conversa aqui, essa que eu acabei de dizer, que para esses que acreditam na ideologia de gênero, eles acreditam que não existe um ser humano que nasce homem ou mulher. Não nasce homem ou mulher. Nasce e então, desta forma, o corpo masculino e feminino é algo que deve ser desprezado. Eu defendo e valorizo e prezo muito pela vida. O valor da vida. Por isso, sou contra a ideologia de gênero. Outra, querer transformar a ideologia de gênero em uma meta obrigatória do sistema escolar com crianças de 4, 5, 6 anos. Não é o que eu imagino para a educação que forma, educa, forma cidadãos e que torna pessoas abertas, sensíveis, respeitosas, sem preconceito, mas respeitar a instituição social da família, seja qual for essa família. Mas identidade de gênero desse jeito, não. E mais, senhoras e senhores vereadores, por não terem oportunizado o pedido de vistas, que nós poderíamos estar corrigindo, como eu disse, essa questão da meta 3, que está com esse equívoco, eu quero alertar os senhores e as senhoras o seguinte, e prestem atenção. Quando da redação final da precipitada Lei 13.005/2014, lá no Congresso Nacional, que trata do Plano Nacional de Educação, foi retirado, prestem atenção, senhoras e senhores vereadores, agora estou falando numa questão como legislador, como parlamentar e legislador, lá no Congresso Nacional foi retirado qualquer menção à expressão ideologia de gênero e seus sinônimos, sendo por esse motivo recusada a sua incorporação nas diretrizes de educação nacional. Ok? O que eu quero dizer é que o senhor se detém no artigo 22 da Constituição Federal, inciso 24º. Sabe o que está escrito lá? Diz que é competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, e que a legislação municipal, ou seja, o Plano Municipal de Educação, terá que respeitar. Respeitar o quê? Onde não pode conter a expressão ideologia de gênero. Agora vem os senhores, de forma abrupta, sem planejamento executivo, que fez a coice, manda esse projeto e não se corrige sequer a técnica legislativa em conformidade com o que preconiza a Constituição Federal. Então estarão aprovando algo que é contra a própria Constituição Federal. Então, senhoras e senhores vereadores, eu prezo profundamente pelos valores da vida, da educação e da família. E combato qualquer forma de discriminação. Agora, temos que respeitar esses valores e temos que, enquanto legisladores, não ser contrários à Constituição Federal. Recém se fez essa aprovação com a retirada do termo, aí vem a cidade de Caxias do Sul
com alguns vereadores que com certeza não leram, não se informaram e estão fazendo apenas o que foi sugerido pelos seus partidos ou pelo governo, que o governo só faz atropelamento, não tem responsabilidade com a educação. Não me surpreende que esse mesmo governo, que não consegue resolver goteira em sala de aula, esse mesmo governo consiga cuspir na Constituição Federal, não respeitando o artigo 22, inciso 24º. A mim não há surpresa, porque essa é a marca do governo da incompetência, da sensibilidade, e por isso, então, é óbvio que fará e manda para casa uma barberagem dessa. Esse vereador lê tudo, se inteira de tudo, dialoga com todos e não afronta a Constituição. Temos que respeitá-la. E se os senhores aprovarem da forma que está aqui no texto, óbvio, não há valor legal algum, porque contraria frontalmente a Constituição. Tudo isso por quê? Por uma vaidade de não acolher um pedido de vistas onde poderia ser corrigido este item e outros itens que nós temos que fazê-lo em nome da defesa da vida, em defesa da educação e em defesa da família. Então, senhoras e senhores vereadores, eu quero ressaltar isso, dizendo que estaria em desobediência às diretrizes estabelecidas e, como disse anteriormente, a Constituição é clara e ela deve, no entendimento deste vereador, ser respeitado. E, mais uma vez, que possamos ter o zelo adequado para defender a família, a vida e também a educação, porque é nela que a gente consegue, de fato, resolver todos os demais desafios que temos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Henrique Silva. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero... Momento oportuno à parte, vereador. De imediato, vereador. Bom, primeiro o vereador Henrique agradeceu a parte e quero dizer, saudando a coordenadora da 4ª CRE, a Janice Moraes, a Gláucia, presidente do Conselho Municipal da Juventude, e a Marléa Alves, que é nossa secretária de Educação, do Conselho Municipal de Educação, que são autoridades no tema educação. Conversei com elas agora há pouco. Somando todos os 23 vereadores, elas são autoridades no tema. Coordenadora da 4ª CRE, secretária de Educação e ainda presidente municipal do Conselho de Educação. Não se está distribuindo nada, nem um panfleto em Caxias do Sul e na região, Janice, com um panfleto ensinando a fazer sexo, a beijar homem com homem, mulher com mulher. Tá aqui, ó, tá as 3 autoridades no tema, não para quebrar esse mito que o vereador Daniel falou. Outra, agora o vereador Daniel já mudou o foco. Antes ele falou de cristão, falou disso, parecia o pastor Emael aqui encarnado. Agora, vamos falar a verdade. Eu sou o único professor aqui na Câmara de Vereadores e tenho a propriedade de falar desse tema e conheço a realidade escolar, professora Janice. E aqui o que está dizendo não é nada implementar uma ideologia. O que está se dizendo no artigo 3.6 é implementar políticas de prevenção à evasão originada por preconceito, discriminação racial, sexual, de gênero ou contra pessoas com deficiência, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão com auxílio de profissionais especializados. Então, vereador Daniel, se o senhor não leu ou não entendeu, daí é uma dificuldade do senhor que não se especializou ainda para decifrar o que está sendo falado nesse artigo 3.6. Porque aqui não está se falando nada em gênero. Participa mais das conferências do Fórum Municipal de Educação, que o senhor vai saber o que se trata e por que chegou a esse artigo. Obrigado. Senhor presidente, e 3 questões que estão sendo colocadas na noite de hoje. Questão da família, questão de gênero e a questão religiosa. Para mim, as 3 questões estão colocadas na fala do vereador Daniel. Por quê? Olhando nesse processo de defesa dele, primeiro que eu acho que a questão da diversidade e o respeito que nós temos que ter, né, ele extrapola qualquer questão que possa ocorrer nessa casa, que é a discriminação. Nós não podemos, quanto legisladores,
optar por fazer qualquer forma de discriminação. Então, eu quero dizer que quando se tem aqui a questão da diversidade, ela é uma questão de respeito a toda a sociedade. Agora, se isso afronta uma forma de pensar, bom, faz parte daqueles que pensam diferentes. Essa questão colocada aqui da família, eu acho que nós temos que ver primeiro qual que é o conceito de família. Porque aí me parece que o conceito de família colocado aqui é pai e mãe, 2 filhos, olhos verdes. Aquele conceito de família constituído e apresentado muitas vezes como uma família feliz. E a realidade não é essa. O pessoal das escolas sabem disso. Uma grande parcela da nossa sociedade e que estão com alunos nas escolas, muitas vezes a mãe é a rima de família. É só a mãe que tem que cumprir com o papel de pai e mãe. Aí esse não é família, porque não tem a figura paterna constituída dentro daquele lar. Então deixou de ser família dentro do conceito que está sendo apresentado aqui. Então nós temos que ver de que conceito, de que família nós estamos falando. Porque a nossa realidade constituída dentro da nossa sociedade não é a família feliz apresentada aqui hoje. Então o plano, ele tem sim, dentro da sua forma de debate, de constituição, ele tem esse olhar que é o olhar da sociedade. E aqui eu quero dar os parabéns, Gláucia, por ter tido esse olhar de sociedade, de olhar o todo e não olhar só uma parcela da sociedade contemplada por aqueles que estão defendendo aqui de uma forma, né, equivocada, porque acaba dentro do formato equivocado, né, fazendo uma questão onde qual procura discriminar aqueles que são diferentes. Então, de fato, né, eu quero dizer que votarei no plano dentro do seu formato, dentro daquilo que foi constituído nesse debate do fórum, por entender que ele abrange todos. E se ele abrange todos, cabe a nós aqui, né? Aqueles que não respeitam votarão contrário, mas eu, como respeito a diversidade, respeito a família, respeito a questão da religião, votarei favorável ao formato que está aqui e debatido pelo fórum. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Jaison. Senhor presidente, é claro que os assuntos polêmicos, eles sempre rendem, né, para a oposição. Isso é evidente. Então precisamos entender que democracia é isso. E também, perdão, vereador Denise, na verdade, com a oposição incoerente. A oposição coerente é aquela que Vossa Excelência está fazendo, o vereador Beltrão estão fazendo, onde valoriza-se aquilo que é de qualidade. E, nesse caso, é de muita qualidade esse plano municipal que está aqui sendo implantado. E aí, vereador Pedro Incerti... Permite uma parte, vereador Jaison. Só para o senhor ter uma ideia, eu fiquei preocupado. Porque começou a trabalhar ideologia e que o cara nasce de um jeito, nasce do outro, e, né, enfim, umas coisas que a gente se preocupa, porque, meu Deus, será que as pessoas, quando estavam elaborando isso, estavam procurando marginalizar alguém? Minha mãe era separada e eu sei bem o que é preconceito há 30 anos atrás, 40 anos atrás, preconceito de ser filho de mãe separada. Olha que absurdo. Mas isso para aqueles que não são tão jovens como o vereador Daniel Guerra, que tem lá os seus 40, 45, sabem bem o que é o tal do preconceito. Aqueles que não vivem numa família perfeita igual é a dele, sabem bem o que é preconceito. Aqueles que não são ricos e que não vivem, né, da capacidade intelectual de ganhar, faturar lá pela Bolsa de Valores, como ele, sabem o que eu estou falando. Aqueles que não têm, infelizmente, né, tudo dentro da perfeição, sabem o que eu estou falando. Então, eu, mesmo assim, dentro da responsabilidade que tenho, e eu sempre sou atento, quando falou aqui, eu fui na meta 3 do ensino médio, estratégias, e ali, vereador Rafael Bueno, Vossa Excelência foi muito feliz, ali no 3.6, fala, implementar políticas de prevenção à evasão, originada por preconceito, discriminação racial, sexual, de gênero,
ou contra pessoas com deficiência. Alguém aqui é contra isso? Alguém é a favor de ter preconceito numa escola porque o indivíduo ele tem uma outra orientação sexual, ajudado aqui pelo vereador Gustavo Toigo, por dizer o cara é mais para lá do que para cá, porque nós trabalhamos com preconceito de forma diária e poderia eu mesmo aqui, sem ter maldade, ser preconceituoso. Então, essas coisas, vereador Toigo, que não dá para entender, é tentar zombar, subestimar da inteligência das pessoas que nos assistem e que nos visitam. Puxa, novamente, é também, ao mesmo tempo que diz, eu quero valorizar os professores. Esse prefeito de Caxias do Sul não valoriza os professores. Tem que dar mais salários para os professores, mais infraestrutura. É claro que os prefeitos têm que valorizar mais e sempre mais. Isso também é trabalhar sempre numa ótica de subestimar os senhores que nos assistem e os senhores que estão aqui. Subestimar a inteligência, essas coisas são óbvias, que as pessoas têm que ser mais valorizadas. É óbvio. Agora, o que não pode, vereador Pedro Incerti, é esse preconceito aqui, e a gente sabe muito bem que tem partidos que, lá em Brasília, são extremamente preconceituosos, trabalham com extermínio. E hoje eu falei aqui, quando foi falar de fanatismo, do fascismo. E podia falar hoje também do nazismo. Vereador Pedro Incerti, sua parte. Obrigado, vereador. Já bem rapidinho, eu acho que o vereador primeiro aqui, ele tentou atacar o regime de urgência do processo, né? Foi ali, não conseguiu, agora ele desviou o foco para a questão do gênero. Para a questão de gênero. Né? Quer dizer, essa questão que, na verdade, o vereador acho que não entendeu bem a matéria, ou está blefando aqui. Está blefando. Eu vou ler aqui para esclarecer bem, permite, vereador Jais. Antes do 3.6, 3.5, promover estratégias sistemáticas a partir da aprovação do plano, em regime de colaboração entre Estado e municípios para a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em articulação com as famílias ou responsáveis legais. Os serviços de assistência social, saúde, educação, trabalho, esporte, cultura e proteção à adolescência e à juventude, ativos e atuantes, comprometidos com suas atribuições funcionais, respeitando a orientação sexual, a identidade de gênero e os direitos humanos, fiscalizando o cumprimento da lei para garantir a frequência e a permanência na escola. Então está muito claro isso, respeitando a orientação, respeitando, não há nenhum incentivo sobre essa matéria no projeto. Era isso, senhor presidente, obrigado. E concluo lembrando que identidade não é ideologia. Obrigado, nobres pares. Está encerrada a primeira discussão. Em respeito aos nossos convidados, nós vamos suspender nossos trabalhos e vamos concluí-lo após a homenagem aos 85 anos do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonça e os 50 anos da banda. Até daqui a pouco, em 10 minutos, retomaremos aos trabalhos.